Descobri um tumor na coluna e agora? Poxa, essa é uma sensação muito ruim, mas os tumores da coluna, eles são mais frequentes do que você imagina. No decorrer desse vídeo eu vou te contar cada detalhe e vou falar também sobre um tumor que vai te surpreender. Se você não me conhece, eu sou o Dr. Bernardo Crisóstomo, sou ortopedista oncológico, especialista em tumores ósseos e tumores de partes moles. E antes da gente seguir, não deixa de clicar no sininho, se inscrever no canal e deixar seu like, que faz total diferença para mais conteúdo chegar para você, para a gente continuar conseguindo fazer. Os tumores da coluna, eles são tumores que principalmente acontecem em pacientes com mais de 40 anos, mas não está isento pacientes com menos de 20 também terem esse tipo de tumor. O que você tem que entender é que quando surge um tumor na coluna, ele não necessariamente é um câncer. Você sabia dessa informação? Pois é. Tudo vai depender de qual extrato ele está aparecendo. A gente está vendo um tumor que é na região sacral, abaixo do bumbum. A gente está vendo um tumor que é na região cervical, próximo do pescoço. É um tumor no paciente com menos de 20 anos de idade, mais de 40 anos de idade. É um tumor isolado ou a gente está vendo várias vértebras da coluna manchadas? A partir disso, a gente consegue fazer a nossa hipótese e pensar juntos. Vamos começar. Os tumores mais comuns da coluna, eles são divididos em tumores do bem e tumores do mal. Os tumores do bem mais frequentes da coluna, anota aí que são nomes meio esquisitos. É o osteocondroma, o osteoblastoma, o osteoma osteoide. Esses últimos dois, eles aparecem na parte de trás da coluna e causam bastante dor. E o cisto ósseo aneurismático. No entanto, o mais comum que aparece na coluna é benigno. Essa informação quase que ninguém sabia. Se chama hemangioma e é um tumor que nasce no corpo da vértebra, é como se fosse um enovelado de sangue, de vasos de sangue. E quer mais surpresa? Acredita-se que até 15% das pessoas têm esse tumor na coluna. Imagina, é você mesmo, você que está vendo esse vídeo. Se você fizer uma ressonância da coluna toda, você muito provavelmente vai ter esse tumor em alguma vértebra. Perceba, não é porque você tem esse tumor que ele vai causar qualquer comprometimento. Ele pode ser muitas vezes indolente, não causar mal algum. E outros dois são o tumor de células gigantes e o granuloma eosinofílico, muito mais comum em pacientes com menos de 5 ou 10 anos de idade. Pausa aqui, estamos falando dos mais frequentes. Agora, quando a gente fala dos tumores malignos, o mais comum de todos, que acontece no paciente com mais de 40, mais de 50 anos, é a metástase óssea. Então é aquele tumor que ele na verdade não nasceu na coluna. Ele nasceu na mama na mulher, na próstata no homem, no pulmão, na tireoide e foi parar no osso. A coluna é quem mais recebe essas células metastáticas. Então, a investigação ela é muito importante. Junto da metástase, o mieloma múltiplo também. Mas vamos lá. O que é que você sente quando surge um tumor na coluna? Senta para você não cair da cadeira. É surpreendente. Nada. A maioria das vezes, você não vai sentir nada. Mas o sintoma mais comum quando acontece é a dor. E tipicamente uma dor localizada na coluna, que ela é mecânica, então a depender do movimento, poxa, estou trabalhando muito curvado, essa dor pode piorar. Mas também pode ser uma dor irradiada, principalmente quando é um problema na região lombar. Estão conseguindo ver minha lombar? Vou dar até um passo para trás, ó. Essa região aqui, cá de trás. Essa dor pode irradiar para a perna, então você sente tipo um choque, um formigamento, mas calma, não é porque você sente isso que você tem um tumor. Hérnias, por exemplo, muito mais frequentemente pode causar esse tipo de sintomatologia. Vamos lá. Temos alguma dessas queixas, na ausência de pancada, precisa se investigar. Doutor, qual que é o exame que eu faço? Calma. O exame está aqui, ó. Está nas mãos do médico. Você tem que ser examinada. O médico tem que te ouvir, tem que te tocar, tem que fazer vários testes neurológicos para conseguir entender o comprometimento que você tem. A partir daí sim, a gente pode solicitar algum exame que ajude. Radiografia ajuda pouco. Ultrassonografia a gente não pede. Tomografia e ressonância magnética são exames muito bons, a depender do caso. E existem outros exames também, como cintilografia. E isso vai mostrar pra gente evidências de que a gente de fato tem um problema ali e o quão esse problema é grave. Gente, a partir daí a gente tem várias possibilidades. Eu não quero me delongar nesse vídeo porque o seu caso pode ser muito individual. A gente pode fazer exames de laboratório. A gente pode fazer exames que vejam aqueles órgãos que eu te falei. Mama, próstata, tireoide. A gente pode fazer exames de imagem de outras localizações que
que podem guiar a gente sobre essas afecções, porque é essencial a gente descobrir qual que é o tumor que a gente está tratando. Então vamos lá. Se a gente descobre que a gente está diante de um tumor benigno, a gente tem que entender se esse tumor ele é indolente. Como assim? Ele vai desaparecer sozinho, ele não vai te causar mal. Por exemplo, o granuloma eosinofílico, eu tive um paciente de 5 anos de idade, a família ficou desesperada com a descoberta dele na coluna. Esse tumor some sozinho. Em todos os casos, calma, não vamos generalizar, mas ele pode sumir sozinho. Então a gente basicamente tem que controlar os sintomas, a dor do paciente e aguardar que essa criança vai ficar maravilhosamente bem, e foi isso que aconteceu. Os pais me agradeceram bastante, mas o que eu falo mais é o poder de tudo que a gente está falando aqui pode trazer para as famílias. Ao passo que, se a gente descobre um tumor de células gigantes, o tratamento dele é muito específico. A gente pode usar algumas medicações, pode indicar uma cirurgia. Mas o mais frequente de todos, que é o hemangioma, a gente não precisa tomar conduta nenhuma. Por fim, a metástase ou mieloma múltiplo, ela demanda uma atenção multidisciplinar. Então você não precisa só do Dr. Bernardo, ortopedista oncológico. Você vai precisar também do oncologista clínico para a gente conseguir moderar essa doença no corpo do paciente. Mas na coluna, a gente tem 4 estratégias principais. A primeira é usar medicações que melhoram a força do osso, como por exemplo, bisfosfonados, é o caso do ácido zoledrônico, ou o denosumab, diminui o risco de fratura. 2. Uso de coletes. A depender do nível da coluna, a gente tem coletes específicos. Eu vou até mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Esse aqui é um exemplo de um colete de Pucci. Esse aqui é um exemplo de um colete TSLO, ou colete de Boston. Tá? E esse aqui é um DeWitt. Então são coletes completamente diferentes que melhoram bastante a vida do paciente. 3. Cirurgias minimamente invasivas. Então aqui a gente está falando de entrar com uma agulhinha. Com essa agulha a gente pode queimar o tumor, a gente pode injetar cimento no local e deixar a vértebra mais forte. Então são várias estratégias que a gente pode usar. E por fim, a gente tem também cirurgias maiores, que são as instrumentações. Aí precisa realmente de uma cirurgia com um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de tempo de internação, mas todas elas são estratégias individualizadas que podem mudar completamente os próximos passos do paciente. Faz sentido para você? Então entenda, um tumor na coluna ele não é único, ele precisa ser individualizado. Você merece esse cuidado, você merece um cuidado individualizado. Então, olha a gama de possibilidades e de oportunidades que a gente tem. E eu tenho um único pedido para você. Ajuda essa informação a chegar para outras pessoas. Ela pode fazer a diferença. E se você tem dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente também vai te ajudar. E assim como no meu consultório, vai ser um prazer receber você.